Para tudo que Deolane tem grandes chances de sair da cadeia. Ela ainda pode ser considerada inocente. Pode, ela não lá foi na julgada frente. ainda. Você mesmo falou, delegada, futuramente ela continua futuramente ela vai ser liberada. Ela tem chances de ser solta. De ser avaliada. Quando completar 90 dias, ela tem uma chance real de ser avaliada. Essa é a notícia que começou a correr nos bastidores depois da Deolane ter sido jurada pelo primeiro comando da capital dentro da cadeia. Estão falando que vão subir o gás da Deolane na cadeia. Amanhã eu tenho que fazer vídeo disso daí. Estão falando, ó, que vão subir o gás, hein? O que você vai ver hoje são os novos fragmentos da investigação do GAECO, da Polícia Federal e da Interpol. À distância, a polícia brasileira, com a ajuda da Interpol, monitorava o dia a dia dela no exterior. Um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo o crime organizado, que fez até a alta cúpula da maior facção criminosa da América Latina mexer seus pauzinhos para resolver a situação. Hoje você vai entender cada uma das novas reviravoltas da saga da Deolane. Você vai entender como que uma delegada trabalhou por 2 anos com medo de ser assassinada pelos próprios amigos da influenciadora. O objetivo dela era me assustar. Eu não entendi como que ela teve coragem de fazer aquilo. Porque... O que será que aconteceu com aquela narrativa do "pera aí, meu povo, já já eu tô aqui de novo"? E já que a gente tá falando de povo, hoje a gente vai analisar um dos fenômenos mais assustadores que envolvem esse caso. Eu tô falando da cegueira coletiva e da decadência intelectual de cada uma das pessoas que ainda defendem o indefensável. Será mesmo que a Deolane tá prestes a sair? E se ela sair de fato, o que será que o primeiro comando da capital vai fazer? Você mesmo falou que daqui pra frente pode ser que ela saia. Você afirmou. É, a história que parecia que tava quase acabando ganhou mais um capítulo. Então você que tá chegando agora, esmaga o gostei e confere a sua inscrição aqui embaixo, porque dessa forma você mostra pro YouTube que curte esse tipo de conteúdo e me dá uma força monstruosa pra continuar postando aqui nesse canal. Senhoras e senhores, sem mais demoras, bora pro vídeo! Para você entender exatamente o que está acontecendo agora, vamos dar uma olhada para como as coisas estavam há pouco tempo atrás. Existe um passado que a mídia tradicional e a família da Deolane tentam esconder a todo custo, mas esse passado acaba de ser exposto pelo homem que mais entende de crime organizado no Brasil. Eu estou falando do promotor Lincoln Gaquia. Muito antes da fama, das mansões, dos milhões de seguidores, a Deolane, ela já era uma velha conhecida das autoridades. Velha conhecida. A Deolane atuava como advogada para presos de altíssima periculosidade no interior de São Paulo, na famosa penitenciária P2 de Presidente Venceslau. E segundo o próprio GAECO, não parou por aí, porque ela chegou a se casar com um integrante da facção que cumpria pena lá dentro. Ou seja, a ligação dela com o submundo não é de hoje e também não é fruto de apostas esportivas recentes. A Deolane já era conhecida nossa antes da fama, ela advogava para presos do PCC aqui no interior de São Paulo, inclusive presos de altíssima periculosidade que cumpriam pena na penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Ela acabou, inclusive, se casando com um dos presos numa dessas penitenciárias do interior. Uma relação antiga, uma relação íntima. A gente pode até dizer que é uma relação já estabelecida, entendeu? E tudo começou a desmoronar por conta de um bilhete que foi interceptado lá na penitenciária. Vocês já viram a carta, tropa? A carta que foi apresentada no processo? Se não viram, comenta exclusivo. Toma. Tem a carta, tem tudo. Que mais? Tem até os bilhetes encontrados, tudo, filho. Esse bilhete basicamente detalhava planos para assassinar os diretores de presídios e agentes públicos. Foi puxando esse fio que o GAECO descobriu uma transportadora chamada Lado a Lado, estrategicamente montada ao lado do presídio. E os donos reais? Ninguém menos que o líder máximo do PCC, Marcola, e o seu irmão Alejandro. A Polícia Penal consegue resgatar e recuperar esses manuscritos nos dutos, eles são secados e são reconstruídos ali artesanalmente. Foi no presídio de Presidente Venceslau, interior paulista. Os bilhetes continham ordens dos chefes da facção. Havia a menção de uma mulher da transportadora que estaria agindo em benefício da facção, levantando o endereço de autoridades. E é aqui que a mágica financeira do submundo acontece, porque o dinheiro ilícito dessa transportadora era repassado por fora em operações invisíveis para as contas do filho do Alejandro. E você sabe de quem que eram as outras contas indicadas pelo operador financeiro da facção para receber e lavar esse dinheiro? Exatamente, meu amigo. Cada uma das contas bancárias da Deolane.
O Ministério Público não está acusando a Deolane de ser apenas uma influenciadora que fez propaganda de joguinho irregular. Ela é apontada como peça principal na arquitetura de lavagem de dinheiro para a facção. Esses 140 milhões de reais que circularam em suas contas em apenas 2 anos, eles não têm comprovação nenhuma de serviços prestados. Simplesmente não tem nada que justifique essa fortuna. Um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado. A gente está falando da relação de Deolane com o PCC. Segundo o Ministério Público, ela teria realmente essa ligação próxima com o primeiro comando da capital e movimentou cerca de 140 milhões de reais, isso em 2 anos. E até o modus operandi impressiona, porque a investigação descobriu que ela abriu nada menos que 35 empresas fantasmas num pequeno município chamado de Martinópolis. Cada uma da empresa foi registrada no endereço de um conjunto habitacional de baixa renda. E teve mais de 15 empresas na região de Santo Anastácio. Tudo para pulverizar o dinheiro e tentar enganar a Receita Federal. O nível de organização era tanto que quando a operação estourou, ela estava na Europa. E ela teve até que antecipar o seu voo de volta porque ela já estava na lista de difusão vermelha da Interpol junto com a sobrinha do Marcola. E é aqui que a gente vê a narrativa da defesa, da família, dos fãs cair por terra. Foram mais de 20 dias na capital italiana. À distância, a polícia brasileira, com a ajuda da Interpol, monitorava o dia a dia dela no exterior. Essas são imagens de Deolane passeando pelas ruas da cidade, uma região da capital italiana que concentra lojas e restaurantes caros. Deolane Bezerra estava hospedada nesse prédio de apartamentos luxuosos em um dos endereços mais famosos de Roma, a Piazza de Espanha. O valor da diária passa de 15 mil reais. Uma das maiores perguntas sobre esse caso é como exatamente eles conseguem movimentar e esconder tanto dinheiro bem debaixo do nariz das autoridades sem chamar atenção nenhuma. A delegada Maria Corsato destrinchou a mecânica dessa engrenagem criminosa e o que ela descreve é a essência do que a polícia chama hoje de narco-influenciadores. O esquema, como eu já apresentei para você em outros vídeos, é praticamente genial e aterrorizante ao mesmo tempo, porque cada um dos influenciadores que participam utilizam da sua imagem, dos seus milhões de seguidores reais, como cortina de fumaça para o que realmente está acontecendo. Você afirma que ela é a frente do PCC ou não? Ela é a face do PCC. Ela é a face? O que seria a face para você, doutora? O rosto. O que é o rosto? Por que o rosto? Porque nós trabalhamos hoje em dia, combater o crime organizado não coloca mais fuzil na rua. Fuzil assusta, ele coloca gente bonita, ele constrói personalidades, ele constrói influenciadores digitais. Isso se chama narco-influenciadores, nós estamos falando de narcocultura. Eles postam um link que pode até ser de apostas ilegais, o famoso tigrinho, né? Ou até mesmo links de empresas de cosméticos supostamente legítimas, como foi apontado no caso da Del Beauty. E aí quando o link vai pro ar, a mágica finalmente acontece. A delegada explicou que o crime organizado possui fazendas de robôs, softwares programados para clicar nesses links e gerar milhares de boletos. Então aí, aquele dinheiro sujo em espécie, o dinheiro manchado pelo sangue, vindo pelo tráfico de drogas, aquele que segue o fluxo de roubo de cargas, extorsões. Na sua casa entrou um narco-influenciador e ele pega um jogo do tigrinho no celular, levanta um link e de cada 100 apostas, mais de 90 delas são feitas por robôs, para lavar dinheiro de sangue, para lavar dinheiro de tráfico de drogas, de roubo de carga de medicamento, de gás. Esse dinheiro é levado fisicamente pelos laranjas até os mercados, até as lotéricas, até os caixas. E eles pegam essa grana e pagam os boletos que foram gerados pelos robôs. Eles criam fazendas. Eles criam fazendas de redes sociais. E aí, a hora que você gera o link, eles clicam no link. Tem uma programação, tem um software, eles clicam no link. Show, doutora. Gera o boleto. Concordo, assim funciona. Concordo que é o boleto gerado, pagamento feito. Dessa forma, o dinheiro entra no sistema financeiro através de fintechs e ele vem limpinho, carimbado como se fosse a compra de um perfume ou o depósito de um fã apostador. Teve até uma cena esses dias bem engraçada, onde uma fã tentou comprovar para a delegada que as compras das marcas de cosméticos eram reais. Ela até tentou mostrar o extrato, mas ela se enrolou toda, confundindo ali o que era cartão de crédito, o que era Pix. A partir daí, todo mundo comentando que dava para perceber que o sistema mistura vendas reais e irrisórias com um oceano de vendas falsas. Basicamente, a fama não é o produto, a fama é o escudo. Você pagou? Isso aí eu comprovo. Então prova, então é só achar. Isso aí eu consigo. Então vamos lá. Inclusive, tem um presente pra você que eu trouxe. Obrigada. Obrigada pela sua gentileza. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Você tem a nota desses produtos? É essa última. Você pode me mostrar? É dessa última compra aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
3 de julho. Então você já comprou antes, né, de saber que existia o debate. Sim, sim. Então você comprou o que você queria comprar, não é porque você ia me presentear. Agora você pode ver, isso aqui é o comprovante de pagamento. comprovante de pagamento. Agora eu quero ver a nota fiscal. Me mostra. Mostra pra mim, por favor. Vou pegar no outro celular que tá na conta. Tá, você me mostra, sabe por quê? Eu não posso aceitar presentes de uma forma geral, então eu preciso saber sempre da origem, tá bom? Tá. Antes do vídeo... E com uma máquina tão lucrativa e complexa rodando, investigar isso se tornou um jogo perigoso. É aí que a gente entra nos bastidores do que está acontecendo. Durante 2 anos, a delegada Corsato viveu com uma espada sobre a cabeça, porque ela revelou em um podcast recente que após a Deolane se voltar contra a investigação em 2022, o sistema começou a operar de dentro para fora. A advogada da influenciadora chegou ao absurdo de tirar uma foto da porta da sala da Corregedoria da Polícia Civil e juntar no processo contra a delegada. Uma clara mensagem de intimidação que dizia: nós temos acesso aos seus chefes. Teve a advogada da Deolane, ela tirou uma foto da porta da sala da corregedora, do gabinete da corregedora. E ela juntou isso na minha apuração preliminar. O objetivo dela era me assustar, dizendo: eu tenho proximidade. Quando isso aconteceu, isso ela faz em 22. Eu não entendi como que ela teve coragem de fazer aquilo, porque se eu tenho um inquérito e me aparece lá alguém querendo juntar uma foto da porta da sala do meu colega, eu falo: doutora, sai daqui, a senhora vai pegar, a senhora quer juntar, a senhora vai fazer uma petição, junta isso em juízo. Vocês não podem sair tirando foto de departamento de segurança. É violação de segurança. Então, como é que faz isso? Isso foi juntado. É um recado, é uma intimidação. A delegada Corsato levantou um ponto muito importante, porque ela diz que não era nem da Deolane em si que ela tinha tanto medo assim. Era mais dos amigos poderosos que ela poderia ter dentro das instituições. E nesse caso, a gente está falando das instituições policiais mesmo, tá? Como é que... eu passei a apertar. Então, o que você temeu nesse momento? Cara, durante 2 anos, vou falar assim, até para respirar, minha respiração era curta. Eu trabalhei assim, se eu costumava trabalhar a mais, eu trabalhava muito mais, porque se eu tivesse um pingo fora do lugar, eu estava perdida. Mas você temia a polícia ou você temia a Deolane e os seus amigos da cúpula do... Era a atividade da Deolane e dos amigos. A pressão interna foi absurda. Segundo ela, exigiam relatórios incessantes, cobravam o andamento de outros casos para forçar a delegada a cometer um erro administrativo, e ela relata, inclusive, que chegou a trabalhar 72 horas seguidas só para não dar a esses policiais corruptos a desculpa que precisavam para afastá-la ou então prendê-la. A gravidade da situação chegou a um ponto onde a delegada confessou que não podia sequer se aposentar, porque, segundo ela, caso ela conseguisse se aposentar, ela perderia a proteção por conta da aposentadoria. O que faz sentido, né? Porque enquanto ela estiver na função, ela ainda tem o porte de arma, ela ainda tem a proteção da lei, que nesse caso respalda, protege ela de se defender em função caso aconteça alguma coisa, e eu consigo enxergar muito sentido nas palavras que ela disse, abre aspas: se eu me aposentar, eu posso aparecer morta, como aconteceu com outros delegados, porque ela sabe exatamente, nas palavras dela, o que tem no cofre dessa mulher. Ameaças silenciosas, redes sociais da delegada misteriosamente hackeadas e derrubadas horas após ela dar uma entrevista, e uma máquina de intimidação que usa o prestígio da internet como escudo. Basicamente, esse é o ecossistema que o GAECO está tentando desmontar nesse momento. Teve muita coisa torta, teve muita coisa errada, e tá aparecendo de pouquinho. O MP está fazendo a parte dela, porque é o doutor Gaquia. Se não fosse ele, ia passar em branco e eu ia ficar com essa espada na minha cabeça até quando? Eu não ia poder me aposentar. Porque se eu me aposentasse, o que ia acontecer comigo? Eu me matar igual mataram o Dr. Rui? Porque eu sei que está no cofre dessa mulher. Se eu me aposentar, passou um tempo, eu não tenho mais obrigação de sigilo. E se eu resolvo falar o que está no cofre daquela mulher? Enquanto eu sou policial, eu tenho uma lei orgânica na minha cabeça. Se eu me aposentar... Pois é aqui que a gente entra em um dos pontos mais sensíveis e mais preocupantes dessa história inteira. Como que a sociedade enxerga os feitos de Deolane? Como que eles estão reagindo a isso? A gente está falando de provas e mais provas sendo apresentadas. O Ministério Público, a todo momento, deixando evidente o que está acontecendo. Mas como que a sociedade em si está enxergando isso? Como que os fãs da Deolane estão vendo todo esse cerco montado na frente deles?
Recentemente, a delegada Corsato sentou frente a frente com 25 fãs da influenciadora. E o que a gente viu ali, meu irmão, é um retrato da pura e mais profunda decadência intelectual. Se ocorrer um crime aqui dentro, eu sou obrigada. Se eu estiver na rua, ocorrer um crime, eu sou obrigada a prender. Eu não posso, eu sou obrigada. Eu continuo delegada. Agora, me espanta um advogado não saber isso. E peraí, que eu não tô falando isso pra ofender ninguém, o meu intuito não é atacar. Isso é nada além, cara, de uma constatação analítica de um comportamento social. Só não vê quem não quer ou cego. A doutora Corsato, ela até tenta explicar conceitos básicos nesse debate. Ela explica o que é uma lavagem de dinheiro através de fazendas de robôs das apostas, como que o crime organizado usa a influenciadora para ganhar prestígio e legitimar suas ações perante a sociedade, mas o nível de dissonância cognitiva dos defensores é absurdo, cara. Ao invés de tentarem debater os fatos criminais apontados pelo GAECO, todos os argumentos apresentados giravam em torno de completa desconexão com a realidade. Então, mas toda hora você tá falando Deolane, dá pra entender que você tá com inveja da mulher, né? Não. Você viu falar sobre lavagem de dinheiro? Sim, já ouvi falar. E o que eu... Não. Você me viu no meu perfil de Instagram falando sobre lavagem de dinheiro? Então você não olhou meu perfil de Instagram. Tem um dos momentos do debate onde eles estão falando sobre o quão viciantes são esses jogos, essas máquinas, e o quanto incentivar esse tipo de comportamento é danoso demais para o ser humano. Para que ficasse evidente o que a doutora estava tentando dizer, ela fez uma comparação metafórica perguntando, pô, se você tem filhos, você incentivaria o seu filho a usar uma carreira de cocaína? A resposta desse cara e como as pessoas depois tentaram defender o que ele falou foi simplesmente, meu amigo, desanimador. Essa é a palavra. Você tem filhos? Tenho. Qual a idade deles? 15, 7 e 6. Você daria uma carreira de cocaína pro seu filho cheirar? Depende. Daria? Depende. O que é cocaína pra você? Cocaína é uma droga, você sabe o que é cocaína? Ah, doutora. Sabe Doutor, sabe qual que é o problema aqui, doutora? O doutor disse que ele daria, que ele daria uma carreira de cocaína pro filho dele cheirar. Você está afirmando uma mentira, doutora. Você falou isso. Eu falei depende. Depende. Talvez você não tenha noção disso, cara, mas a idolatria cega deturpou tanto a bússola moral desses caras que a defesa incondicional de um ídolo de internet anula a capacidade de interpretar texto básico, de entender o que é um processo penal ou até mesmo o que significa a ética básica familiar. E além desse momento aí, teve vários outros momentos absurdos. Eles ignorando os 140 milhões, ignorando nitidamente o que revela ela estar com o cordão de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro aí, mais conhecidos traficantes do Rio de Janeiro. Ela ter ligação direta com todos esses personagens. Tudo isso foi simplesmente ignorado. Sou fã da Deolane e assim eu acho que tem perseguição aí. Perseguição. Porque, mano, não foi comprovado nada, não foi comprovado mesmo. E assim, ela é amiga de bandido? Amiga de bandido assim, bandido quem? Me diz um nome, assim. TH da Maré. Ela estava com o colar dele no carnaval de 2023, salvo engano. Não, mas o que tem a ver? O que tem a ver? Mas então, no geral, quer dizer que não. Quem coloca um colar que pesa quase 5 quilos de ouro no colo de outra pessoa, se a pessoa não é amiga dele? E o cara era procurado, sabe por quê? Porque ele mandou matar 2 policiais. Eu não posso gostar de uma pessoa que é amiga, que mata 2 policiais. Então, sério, eu não vou concordar com o que ela faz. Ela se mistura com pessoas que matam policiais. Eu sou policial. Mas se os fãs da Deolane ainda estão vivendo em uma realidade paralela, a justiça brasileira, pelo menos nesse caso, parece estar muito bem ancorada nos fatos. A Deolane escreveu recentemente em uma carta dizendo num tom claro de deboche que já eu tô aqui de novo, meu povo. E para as autoridades, isso aí soou como uma ofensa direta. A promotora Eliana Passarelli, uma das vozes mais respeitadas na área, foi categórica ao analisar esse caso. Ela cravou que não tem fiança, não tem volta rápida e não tem brincadeira. Associação criminosa para o tráfico é mais pesada, porque aí tá na lei de drogas. Sim. Não é que ela é mais pesada, ela é mais apenada. Uhum. Pode chegar, sei lá, 15 anos. Por causa da gravidade. Associação criminosa de lavagem de dinheiro, a pena é 10 anos. E tem aquele regime de progressão de pena? Tem. Caramba. Mas não tem fiança, por exemplo. Não tem fiança? Não. Vai pro chilindró mesmo. Ih, rapaz. A Deolane agora tá sob prisão preventiva por associação criminosa e lavagem de dinheiro. São crimes
com penas que podem passar de 10 anos. A promotora explica, inclusive, que a preventiva existe exatamente para proteger a investigação. Com os recursos gigantescos que ela tem, recursos que são pulverizados até no exterior, o risco de fuga ou de obstrução das investigações é muito alto. Nas palavras literais da promotora, abre aspas, se fosse num processo meu e ela mandasse um recado debochando que já estava de volta, eu recorreria até o inferno para mantê-la presa. Mas, por exemplo, se eu sou promotora do caso, eu só pegaria uma frase, já tô aqui de novo. Acabou. Não vai estar em lugar nenhum de novo, porque eu não vou deixar. Entendeu? Em cima do meu trabalho, não. Porque é um deboche. É um deboche. Então, isso que acontece, por exemplo, pede orações, ok, tudo bem, fala da humilhação, realmente, é um ato vexatório. Ninguém, né, gosta de passar por um mandado de prisão, nada disso. Ver a mãe numa situação dessa também. Mas, quando assim, já tô aqui de novo, eu, Helena Passarelli, num processo meu, não vai estar aqui de novo. Eu recorro até o inferno para deixar ela presa. E aparentemente, esse aí é o nível de tolerância do Ministério Público com as atitudes da influenciadora. Enquanto isso, tem as irmãs lá que continuam indo para as redes sociais, ameaçando processar emissoras, ameaçam processar jornalistas, ameaçam processar criadores de conteúdo. E você não ouviu errado, até nós que estamos reportando os fatos só, também somos ameaçados para que isso aí não vá para frente, né? Só que a verdade é uma só. A operação já tinha sido relatada pelo Ministério Público e tudo que está acontecendo agora não é fruto do acaso. São anos de coleta de dados fiscais. Tem cruzamento de conta, quebra de sigilo. Não adianta ficar gritando na internet contra jornalista quando as provas estão no cofre da polícia. Eu achei que as reviravoltas no caso da Deolane fossem acabar, mas o Gaeco disse, tá garantindo que tem muita coisa para acontecer, tem mais nomes pesados a serem liberados, inclusive mais influenciadores devem cair nessa nova teia de investigação que foi criada. E obviamente, eu quero saber exatamente o que você acha disso tudo, se as coisas realmente vão escalar, ganhar um novo capítulo, ou se essa ilusão, se essa utopia que os fãs da Deolane esperam, de fato pode acontecer. Comenta a sua opinião aqui agora, muito importante. Gostou do vídeo? Esmaga o gostei, se inscreve no canal para receber mais iguais a esse e eu vejo você no próximo. Até!